Amém, glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade, amém. Antes de mais nada, gostaria de agradecer as palavras do nosso querido pastor Gilmar, agradecer a toda a liderança da igreja, aos nossos pastores Júnior, pastora Vânia, por essa oportunidade, pela oportunidade que o nosso Senhor Deus, está dando para mim. E antes da gente meditar nessa palavra, eu gostaria, claro, de fazer uma pequena introdução, primeiramente, da minha vida, rápida. Pedir a vocês que nós sabemos que por muitos anos nós escutamos aqui o nosso querido pastor Júnior pregando de uma forma maravilhosa, sendo usado através do Espírito Santo. E nós nos acostumamos com o jeito dele pregar, com a dicção, com a forma de se expressar, com a exegese, com a homilética, com a hermenêutica. Todo o conhecimento que ele colocou aqui, nós nos acostumamos. E eu queria dar honra e glória pela vida dele, por esses ensinamentos, nosso pastor Gilmar também, a pastora Vânia, e pedir gentilmente para que vocês abram o seu coração. De repente pode ser que o meu estilão, meio ogro, meio xereque, não agrade muito, mas eu estou aqui para passar uma mensagem do Espírito Santo para vocês. Então abra o seu coração nesse momento. Amém? Abra, porque não sou eu que vou falar, não é o pregador que vai dominar a palavra, mas é a palavra que vai tomar posse da minha vida, e através da minha vida vai passar a palavra para vocês. Amém? E eu queria fazer menção também de ter começado, aqui na igreja. A Natália vivia me falando, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu falei, olha amor, um dia eu irei, não pressiona, um dia eu irei. E aí, um dia eu falei com ela, olha, estou pensando em ir lá para a igreja. Era lá na Ponte São João. Aí, nós fomos, Você nem acreditou. Mas eu estive presente na igreja. E ali eu lembro que um testemunho, que muitos que assistem à palavra do Senhor, muitos são fisgados pela palavra, outros pela oração, outros pelos louvores. E eu me lembro o que me fez, já de cara, quebrar todo aquele preconceito que eu tinha contra os crentes, contra os evangélicos, foi um louvor ministrado e cantado maravilhosamente pelo nosso irmão Jean, o Jean da Marisa, que falava que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Aí quebrou, Falei, virei crente, foi ali. Aí eu comecei a minha jornada lá, meus queridos, e aí comecei a frequentar os cultos de quinta-feira, e para mim era tranquilo, porque eu frequentava a igreja, mas eu estava com um pé na igreja e com um pé no mundo, Gostava de tomar minha cervejinha, minha caipirinha, gostava às vezes de passar um pouquinho do limite, em algumas vezes eu me descontrolava com o meu temperamento, e gostava muito de assistir o Corinthians, o Vai Corinthians, pastor São Paulino, às vezes faz umas menção aqui, e eu, como corintiano, domingão, gostava de assistir. Então, domingão para mim era o quê? Cerveja, futebol e Corinthians, e ponto. E de quinta-feira, para mim, era cômodo vir aqui, lá na ponte São João, na igreja. E para mim estava perfeito assim, mas eu estava gostando, e eu comecei a orar para Deus e pedir mais para Deus. E aí o pastor teve não sei se foi o pastor que teve ou a pastora Vânia, eles tiveram uma unção, uma revelação, um revelamento, pastor? No coração de fazer as células. E para a igreja foi uma alegria, mas para mim internamente foi uma tristeza. Eu não gostava. Por que eu não gostava? Porque quem frequenta a célula de quinta ia ter que começar a vir de domingo na igreja. E domingo era Corinthians, cerveja e futebol, não dava, E aí vamos para a célula, vamos para a célula, e eu comecei no Glória, célula Glória, com o pastor Gilmar, com a Cris, com todo mundo, com o Flavião, com a Cida,
reuniões abençoadas, e eu perguntava lá, viu, não tem culto de domingo de manhã lá, né? Tipo, ó, lá na Leão de Judá, lá na Bola de Neve, tem culto de domingo, por que a gente não pode fazer um de domingo? Tudo para eu ficar com o pezão no mundo, tomar minha cervejinha, minha caipirinha, assistir o Coringão, ficar naquela vidona que eu estava levando. Mas para a honra e glória de Deus, foi me dado um cargo lá na igreja, na Célula Glória. Aí lá eu fui ministro de louvor, fui secretário, acho que só não cheguei a ser diácono, né? O diácono era o Flavião na época ali, né? E fomos aprendendo, e o pastor Gilmar e a Cida foram dando a oportunidade para a gente, né? E ministrando a palavra, fazendo as orações, e a gente foi crescendo espiritualmente, foi crescendo. Mas ainda assim era uma luta vir no domingo aqui, meus irmãos, vocês não fazem ideia o quanto eu relutei para vir nos domingos. Aí mudamos de célula, né? Passamos para a célula Abacuque, dos nossos queridos irmãos e brothers Gui e Ana, e ali fizemos um trabalho com eles, né? Grandes líderes nossos lá, aprendemos muito, fizemos também muitas funções, fizemos a parte das pregações também com eles, foi uma troca muito edificante. E aí, nesse meio tempo, antes disso, não necessariamente nessa ordem cronológica, veio uma ligação no meu celular, que a igreja ia ser inaugurada aqui, no pastor Júnior, né? Estou pensando em você lá, mexer na mesa do som lá, tal, não sei o que. Eu falei, eita, será que é a resposta de Deus já, né? Tipo, na oração, eu quero mais, será que já era isso? Mas não sabia mexer nem no som do meu carro, né? Imagina mexer no som da igreja, né? E aí a gente veio, nós conversamos e fechamos lá, não, vou começar a vir. Aí o Samuel, todo mundo conhece o Samuel, né? Samuel, que é o técnico de som, que é o pró da coisa aí, começou a dar umas aulas para mim, e ele me deu uma aula muito importante. A mais importante de todas que eu tive no som, que seria não a técnica depositada naquela mesa, mas a disponibilidade que eu teria que ter para Cristo. E aí o negócio começou a desenrolar. Eu comecei a vir para a igreja, olha só, eu não gostava de vir de domingo. Aí começou a ter ensaio. Quem mexe na mesa de som tem que vir no ensaio. Olha eu, sabadão aqui, 4 horas da tarde ensaiando. Beleza. Domingão, o ensaio, domingão na igreja. A gente, quem mexe no som, não pode chegar às 19. A gente chega às 17h30, às vezes 17. Minto, às vezes 18, né? Mas a gente chega cedo. Então, olha, de um cara, né? Vamos usar um termo, que estava com os 2 pés no mundo, Deus foi trazendo, foi ministrando no meu coração. E aí eu assumi ali, e ali eu aprendi uma coisa importante, a disponibilidade, né? O comprometimento com a obra do nosso Senhor Jesus, o quão importante. E ali, a gente, na verdade, nós não somos profissionais, né? Nós somos adoradores. A gente buscou alguns cursos técnicos assim pela internet, o Samuel dando para a gente, mas o que está ali, na verdade, é toda a nossa adoração. A mesma adoração de quem trabalha lá embaixo no acolhimento, das professoras, né? Então, por muitas vezes, o som ali pode não agradar muita gente, mas nós estamos sempre com o intuito de adorar a Deus. Por fim, comecei a fazer as orações aqui na igreja, e cada oração que eu fazia eu pedia mais, e o Senhor foi colocando em mim isso. E alguns dias atrás eu senti muito forte no coração e de ligar para o pastor Júnior, né? Falei, pastor, tudo bem? Ele, tudo bem, e você? Tudo bom? Aí eu falei, pastor, quero te fazer uma pergunta, mas se a resposta for não, a ovelha continua a mesma, a amizade a mesma, a afinidade a mesma e o respeito o mesmo. Queria pregar num domingo desses aí. Mas quando? Quer ir nesse já? Falei, opa, nesse já? Tá bom, vamos embora. E aí, né, estou aqui, né, para a honra e glória de Deus, para fazer essa pregação para vocês, meus queridos irmãos. Foi uma breve introdução aí, né, um pouquinho da minha vida, de como eu estava com os 2 pés no mundo, e hoje eu quero estar com os 2 pés fincados na presença do Senhor, amém? Então eu gostaria, amém, glória a Deus, aleluia, toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor Jesus, aleluias, glórias a Deus. E eu gostaria também, no passado,
estamos com um tempo aí legal que vai dar para pregar com muita tranquilidade. Eu gostaria de recitar em forma de letra um testemunho meu que eu fiz junto com a Natália, com o Samuel, né, que pode resumir um pouco a minha trajetória, né? Eu digo a minha trajetória, mas eu digo, entendam, a mão de Deus fazendo a minha trajetória, não o eu, mas o nosso Deus, amém? Não entendam como prepotência, não, estou dando a honra para Deus, a trajetória de Deus na minha vida. E a letra começa assim, né? Era mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro. Você lembra da letra? Esta é minha história, esta é minha vida. Palavra de Deus me fortalece e me anima, mas nem sempre foi assim. Perdido eu estava e um vazio dentro de mim que me maltratava. Era conhecido como corintiano, maloqueiro, sofredor, um nato consumidor de bebidas, eu me exaltava. Meu temperamento logo se modificava, falava muito palavrão, pecava a todo instante e me afastava da unção. Um ato de fé ali se fez presente, que Cristo em minha vida jamais seria ausente. E hoje eu vivo um momento muito encantador, me relaciono com Cristo sempre com muito amor, peço fé para vencer, sei que Cristo sempre vai me dar, milagre vai fazer e minha vida vai mudar. E vai mudar sempre para melhor, amém? E por quê? Porque eu sou filho de Deus, sou filho do Rei, para Jesus Cristo a minha vida eu entreguei. Aí eu estudo a palavra com muita atenção, tento pôr em prática em busca da salvação. Mas procuro também um outro coração petrificado que esteja em busca de perdão. Aí eu falo de Deus, aí eu falo de Jesus, aí eu falo como o Mestre nos salvou em uma cruz. Amém? Esse é um rap que eu fiz, uma palavra para testemunhar a glória de Deus na minha vida. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Queridos irmãos, sem muitas delongas, né? O pessoal do YouTube fala muito isso quando vai começar os vídeos, né? Primeiro faz aquele merchanzão lá, tipo a introdução. Sem muitas delongas, peço gentilmente para a igreja se levantar nesse momento, para a gente ler a palavra do Senhor. Eu vou falar aqui de Tiago, está lá em capítulo 4, versículo 1 ao 7, tradução NVI. Tiago, capítulo 4, do 1 ao 7. E eu vou falar sobre a carta que Tiago escreveu. Só que Tiago ele não escreveu essa carta para uma igreja específica, assim como Paulo fez com algumas igrejas que nós conhecemos. Tiago ele escreveu esta carta para aqueles judeus dispersos que estavam já convertidos ao cristianismo. Essa carta, só para a gente ter uma ideia, ela foi escrita por volta de 50 anos depois de Cristo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Quem crê nessa palavra faz o sinal assim, pode aplaudir o Senhor. Amém? O único merecedor de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado. Aleluias. Glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, essa passagem, essa carta de Tiago, se a gente parar para analisar bem, não precisa nem ser meditada.
A gente lê aqui, a gente já pega como um manual para as nossas vidas. Em oração, o Espírito Santo colocou no meu coração para me entregar para a igreja hoje 7 chaves. Cada chave está em um versículo. É o versículo do 1 ao 7. Amém? Então a gente vai destrinchar, em nome do Senhor Jesus, cada versículo para a gente poder ter êxito nas nossas orações e, consequentemente, receber as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeiro versículo, se a irmã puder colocar na tela, nossa querida Yasmin, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vamos focar nessa parte aí. Então aqui Tiago já começa indagando, né? Ele já começa falando, de onde vêm essas contendas? Muitos sabem o que significa a palavra contendas. Por irmão que não sabe ou esqueceu, contendas é o que mesmo? Guerra, luta, né? Batalhas. E essas brigas e esses conflitos, meus irmãos, vêm desde sempre. Se a gente parar para analisar, lá na época lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva, vocês lembram? A Eva culpando a serpente, o Adão culpando a Eva, já tinha ali um entrave, já tinha ali umas contendas. Logo mais tivemos uma das primeiras brigas de família, né, que temos de relato, que Caim mata Abel, e depois nós temos as passagens lá de Noé, Abraão, Moisés, por fim. A gente poderia citar vários personagens aqui para expor essas contendas, né, essas lutas, essas guerras. Mas, resumidamente, a nossa história, né, a história da civilização humana, infelizmente ela sempre foi baseada nas guerras, né? E as guerras estão em todos os lugares. A mais recente nós temos a Ucrânia com a Rússia, né? Guerras entre países. Mais recente aqui no nosso próprio país, o Brasil, guerra política, né? Um é de esquerda, outro é de direita, e briga daqui, briga dali, e às vezes acaba não chegando em consenso nenhum. É uma guerra, não deixa de ser uma contenda, né? Não deixa de ser uma batalha. E quem aqui também nunca brigou com ninguém, nunca discutiu, né? Ou uma discussão no trânsito, de repente, uma discussão no trabalho, né? Um desagrado com o chefe. Quem nunca, né? Quem nunca deixou de seguir alguém na rede social ou pensou? Pensar, acho que, não sei, acho que a maioria. Pensar em deixar de seguir, eu acho que a maioria. Posso estar enganado. Mas quem nunca deixou de seguir, né? Quem nunca, de repente, até mesmo como tivemos a meditação da quinta passada, né? Quem nunca, de repente, em forma de protesto, acabou saindo de um grupo de WhatsApp, bloqueando alguém, né? E Tiago, ele vem e já dá a resposta, né? Ele diz, de onde vêm essas contendas que há entre vocês? Aí ele fala, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E as paixões aqui, nessa versão, a gente pode considerar como conflitos internos dentro de cada um de nós. E nós temos, hein? Para pensar aí. Nós temos alguns, ou muitos. Nós temos esses conflitos e muitas vezes eles ficam aflorados. Eles se afloram de tal maneira que a gente perde a cabeça, acaba discutindo, falando que não deve, né? Depois a gente acaba se arrependendo. Essas paixões que nós temos interiores, essas contendas, elas geram um conflito interno nos nossos corações. E aí a gente fica confuso, a gente fica instável, né? A gente perde o nosso foco, na verdade. Ou seja, é uma guerra interior criada por nós mesmos, né? Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos para a gente poder contextualizar essa palavra maravilhosa. Relacionamento com o seu cônjuge. Estava falando com a Natália hoje. Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, cansadaço. Sua esposa também. Se for o caso de vocês aí, se os dois trabalharem, sua esposa também chega. Aí você olha para ela, aquela fome. Não sei se vocês já passaram com aquela sensação que você está com uma solitária dentro de você, querendo comer tudo que tem pela frente e não tem nada. E você, pelo menos por mim, eu não tenho uma capacidade culinária muito atrativa para mim fazer minha própria comida.
a não ser um miojinho ali, e olha lá quando não queima o miojo. E aí você olha para sua esposa, né, e você começa a pensar, pô, será que ela não está vendo que eu estou com fome, estou aqui esbravejando, murmurando, né? E ela está ali, cara, eu estou com as minhas guerras internas, e ela está, de repente, com a dela, e aquele dia as guerras dela estavam de boa. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar o nosso interior, de saber o que a gente está passando. E ela estava lá de boa. Aí eu falei, vamos pedir uma pizza? Segunda-feira, vamos pedir uma pizza? Ah, legal, uma pizza. Mas então já que vai pedir na segunda, vamos pedir lá na Monte Carlo, lá, uma das mais caras da cidade, né? Pelo menos que a gente conhece. Ela, não, uma boa. Eu falei, poxa, nem assim, dando essa indireta, ela, né? O momento não está bom para todo mundo, aí, pelo menos para nós, né? E aí, eu falei, então vamos pedir lá na Monte Carlo, vamos pedir uma pizza de lombo, a moda do chefe, a mais cara que tem ali. Ah, não, então vamos pedir. Tá bom. R$10 a taxa de entrega, vamos pedir mesmo? Cara, e se deixasse a gente ia pedir. Qual que é a moral da história aqui? Era só eu organizar as minhas contendas, falar, meu amor, tudo bem com você? Como foi seu dia? Foi bem? Não? Olha, eu estou com uma fomezinha aqui, creio que você também esteja. Que tal prepararmos algo juntos? Eu posso abrir a geladeira, posso acender o fogão, né? Aí você lá dá um beijinho nela e está tudo certo, cara. Essas contendas estão resolvidas ali. Esse foi um exemplo mais brando. Vou dar um exemplo no seu trabalho, coisa mais séria. Você está lá no seu trabalho, aí alguém te diz alguma coisa ali que te fere. Cara, quem aqui não tem um colega de trabalho que você ora para ele arrumar um emprego em outro lugar? Você não ora, você ora pelo sucesso dele, mas você ora para ele arranjar um emprego em outro lugar. Tem. Todo mundo tem um colega assim, ou uma colega. E aí aquele irmão lá do seu trabalho, o colega, te falou algo que atravessou aqui em você. E aquele negócio vira uma contenda no seu coração, uma paixão, guerras internas. E você começa a ter esse sentimento com ele. Passa um tempo, um outro irmão, o chefe. O chefe chega lá para você, te dá um cargo lá e você fica bravo. Aí o que acontece? Onde eu quero chegar com essa história? Aonde era para você estar focado para fazer o seu melhor profissionalmente, essas guerras interiores começam a mexer com o seu psicológico, com o seu coração, começa a mexer com as suas atitudes. E aí você começa a ficar uma pessoa instável. As pessoas, de início, não conseguiam enxergar a sua contenda interior. Mas depois que você se deixa dominar por ela, as pessoas começam a enxergar as suas atitudes por causa dessas guerras. E aí você começa a parecer uma pessoa instável no seu trabalho, uma pessoa que não gera confiança. E aí sabe o que acontece? Poxa, amor, faz 12 anos que eu trabalho lá e nunca deram uma promoção para mim. Faz 12 anos que eu estou lá e nunca me deram aumento de salário. E você não sabe o porquê. Porque tem essas brigas internas. É o que Tiago quer dizer aqui, né? Outro exemplo, irmãos de igreja. Todo mundo se ama em Cristo aqui, amém. Mas alguns aqui, vamos ser sinceros, a gente ora um pelo outro para a gente ter uma amizade gostosa, né? A gente não consegue, por exemplo, eu tenho um ciclo de amizade aqui com alguns irmãos, não tenho com outros por falta às vezes de afinidade e por de oportunidade, mas a gente está aqui orando um pelos outros. Mas vamos supor que determinado irmão ou irmã, a gente está ali, o pastor chamou a gente para fazer esse trabalho aqui. Só que o irmão pensa que tem que levar para o lado esquerdo a caixa de som ali. O outro acha que tem que levar para o lado direito. E aí? Aí um cede, né? Um cedeu, só que guardou dentro dele. Aí você passa lá embaixo, você, paz do Senhor, tudo bem, de repente está na correria, não dá a paz do Senhor para um. Aí ele vem, esse careca aí é metido mesmo, é? Fica ali, não sei o quê. Estou dando um exemplo, não que tenha acontecido, tá, irmãos? É só uma analogia aqui, uma suposição. E aí o que acontece? A pessoa vai guardando essas coisas, vai guardando as contendas, as guerras. De repente,
você começa a ter problema no seu ministério. Ih, vou naquela célula, quem que está lá? Aquele irmão lá, nossa, vou ter que ir mesmo, ele vai hoje, é certeza que ele vai? Não, porque se ele não for, eu até vou, até levo os comes e bebes se ele não for. A gente pensa muitas vezes assim. As guerras, as contendas que a gente guarda dos nossos irmãos, e isso acaba prejudicando muito. E aí quando você menos espera, você está estacionado na sua fé. A palavra de Deus diz, né? Pelo menos eu trouxe ela para esse refrão. Seja quente ou seja frio, mas morno eu te vomito. O que você fica? Você fica morno. Porque frio, Deus até fala que tolera lá, porque você está frio, porque você não está na palavra. Mas você está morno porque você está na palavra. Aí seu ministério fica morno. Você está todo mornão lá, por quê? Por causa daquela contenda que você guardou. E aí a sua célula de repente não desenvolve. Aí de repente seu ministério que era já para você, de repente está assumindo algumas funções perante a obra do nosso querido Senhor Jesus, não desenvolve, porque você está com essas contendas guardadas. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar hoje, através do Espírito Santo, para vocês, uma primeira chave, que seria a seguinte: toda a guerra interior rouba o teu resultado exterior. Então, não entenda que existem essas guerras em seu coração e depois saiba administrá-las. Ou seja, a guerra interior rouba o seu resultado exterior. Ponto. Então, você tem que entender que existem essas guerras. Entendendo essas guerras, começa um trabalho de saber administrá-las. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Estão conseguindo entender? Amém. Aleluias. Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Amém? Aqui começa, pode deixar na tela por gentileza, tá, irmã? Começa falando, vocês cobiçam coisas. Todo mundo sabe o que é cobiçar aqui, mas o termo técnico no dicionário diz assim, ó: desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Ou seja, o foco aqui é cobiçar o que é dos outros. Aí, quem cobiça nunca tem nada. E por quê? Porque a pessoa ela perde muito tempo cobiçando a coisa do irmão, da irmã, do próximo. E esse tempo que ela perde, ela poderia estar focada no seu trabalho, em oração, para conquistar essas coisas. Amém? Depois ele segue aqui e fala, vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam. O matar aqui, irmãos, está falando também de matar com a língua, com as palavras. Tem um versículo que está em Salmos 120. Salmos 120, versículo 2 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Esse é um versículo bom para a gente andar com ele colado no console do carro ali. É um belo versículo esse de aprendizado. Ou seja, o irmão pode matar alguém dando um falso testemunho. O irmão pode matar alguém com a língua, amaldiçoando a pessoa de alguma forma, né? Um irmão ou a irmã pode, através da língua, destruir a vida de uma pessoa, aconselhando ela de forma errada, se essa pessoa não estiver apta para aconselhar. E aí fala da inveja. Aí ele prossegue lá, Tiago prossegue falando, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. A inveja a gente sabe o que é também. Termo técnico da inveja no dicionário: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, o seu foco aqui, o foco da pessoa aqui está em invejar o que é do outro. Ou seja, ela não quer que a pessoa prospere, ela não quer que a pessoa seja feliz. Note bem uma coisa, cobiça a pessoa quer ter aquilo que a outra tem. A inveja é tão ruim quanto a cobiça, mas acho que é até pior, porque ela não quer nem ter, ela só quer que a pessoa não tenha aquilo. Então olha Tiago falando dessas contendas, aquilo que gera dentro dos nossos corações. Ele fala disso.
Aí depois, seguindo, ele diz: não obtemos o que desejamos. Ou seja, para conseguir o que você deseja, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, né? Temos que parar de invejar, cobiçar, destruir a vida dos outros com a nossa língua, com a nossa fala, com as nossas atitudes, né? Então nós não desejamos certo porque nós não sabemos desejar. Que está um conflito aqui. Está milhares de sentimentos e emoções aqui dentro conflitando a todo instante para que a gente não tenha realmente a decisão de ter um desejo certo. E aí Tiago diz: não tem porque não pedem. As pessoas, irmãos, elas passam muito tempo se comparando com as outras. Essa é uma grande realidade. Inclusive temos um grande exemplo na palavra de quinta-feira passada, quando fala de Asaf. Nas devidas proporções, Asaf, ele era um levita, ele era ministro de louvor, ele cuidava bem com o santuário, ele era um cara responsável, comprometido, quase deu aquela escorregada que todos nós estudamos a palavra, mas ele, em algum momento, ele se deixou comparar também com os outros. Ali naquele caso com os ímpios, né? Então note que a comparação com as pessoas não está só em quem está começando no Evangelho, quem já é velho no Evangelho, com experiência. Eu digo velho de experiência, conhecimento, né? Até um levita pode dar uma escorregada, né? E eu queria dizer algo para vocês sobre o que a gente deseja. Se Deus hoje viesse até você essa noite e falasse assim: meu filho, minha filha, você tem direito a um desejo. Peça agora. Qual seria o seu desejo? Pensa aí, o que você pediria? Você teria que pedir algo que fosse, de repente, suprir todas as suas necessidades. Só que Deus não chega, a proposta de Deus não é a seguinte: olha, hoje eu apareci para você aqui à noite, mas daqui 3 dias úteis eu vou voltar para saber qual é o seu desejo. Não, porque você tem 3 dias, você vai poder colocar, pensar, organizar o que está aqui dentro. Não, Deus fez uma proposta para você: eu te concedo um desejo, me diga qual é o seu desejo. O que vocês responderiam para Deus? Qual o desejo? Prosperidade financeira? Saúde? Para ficar longe da miséria? Para que Deus traga toda a sua família para dentro da igreja, do ministério? Para que Deus possa salvar todos? Qual seria? Vocês estão entendendo a questão? Se você não sabe essa resposta de momento, é porque nós somos parecidos. Todos os seres humanos são assim. Existe essa contenda, por isso é bom a gente saber organizar isso. Amém? Então eu quero entregar em nome do Senhor Jesus uma segunda chave importantíssima para a gente ter êxito nas nossas orações. Não cobice, não inveje, não mate, se organize, planeje aquilo que você precisa e não aquilo que você deseja e é desnecessário. Amém? Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Amém? Aqui é o seguinte, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender melhor isso. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Motivos errados. Imagina uma pessoa crente em Deus, ela frequenta a igreja, ela vai nos cultos, ela faz a obra de Deus, ela frequenta a célula, ela vem no culto de oração de terça, ela deposita ali como um ato de fé em Deus os pedidos dela na taça, ela deixa ser orada por imposição de mãos porque crê no Senhor Jesus. Ela faz um ato de fé aqui, ela traz o currículo, ela traz um monte de coisa aqui, porque ela crê em Deus. Imagina essa pessoa fazendo tudo certo. Aí ela vai orar, ela tem o devocional dela,
ela tem intimidade com Deus, aí ela ajoelha lá no quarto dela e fala: Senhor, queria tanto uma Ferrari vermelha, bonita, queria tanto, Senhor. O que Deus vai responder? Você acha que Deus vai dar essa Ferrari, esse carro para essa pessoa? Porque assim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não que a pessoa não mereça, não que Deus não seja totalmente capaz de fazer qualquer coisa que Ele queira, mas Deus sabe que essa Ferrari não vai ser bom para essa pessoa. A pessoa, ela não sabe quantos quilômetros por litro faz uma Ferrari, qual é o seguro de uma Ferrari. Se Deus concede a Ferrari para a pessoa no quintal dela, que nem em Jundiaí dá para andar com um carro desse, de tanta lombada que tem, ninguém dá seta, ia bater o carro, o seguro ia estourar. Então Deus sabe que não ia ser uma boa ideia dar uma Ferrari para essa pessoa. Então isso é pedir de forma errada. Então coloca uma coisa no seu coração, meu irmão: a maioria das coisas que você ainda não tem, a maioria das coisas que ainda eu também não tenho, que a carapuça serve para mim também, é porque a gente não pediu certo. A gente tem as coordenadas certas, as atitudes certas, mas a motivação de pedir é uma motivação errada. Porque a motivação ela está voltada para os nossos prazeres e não para atender as necessidades do reino de Deus. Um homem, uma mulher cheia de conflitos, cheia de contendas no seu coração, quando vai orar, imagine que a gente ore para o Senhor e essa oração sobe como uma forma de carta para Deus. Então você está orando com uma confusão aqui, sobe uma carta para Deus em oração com cobiça, sobe uma carta para Deus em oração com inveja, sobe uma carta para Deus com desejos do mundo. Isso não é legal. Deus não se agrada dessas coisas. Mas nós temos uma um artifício, uma ferramenta importantíssima, que é o Espírito Santo. Todos nós podemos, através do Espírito Santo, interceder pelas nossas causas, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Todo mundo crê nisso? Amém? Então agora você imagina a situação. Olha que forte isso. Você sobe a sua cartinha para Deus em oração, está subindo lá. Cobiça, inveja, às vezes você nem sabe. Está subindo uma cartinha com as suas contendas, tudo confuso. Está pedindo algo para Deus lá. Quando você ora pela intercessão do Espírito Santo, sobe uma outra cartinha junto, meu irmão, minha irmã. E essa cartinha é do Espírito Santo. E a hora que chega na mesa de Deus lá, tem duas cartinhas, não tem só a sua mais. Tem duas cartinhas de oração. Deus pega a sua cartinha e fala: ô meu filho, minha filha, está tentando seguir o caminho certo, uma Ferrari? Não. Só que sobe a cartinha do Espírito Santo junto. Ele pega a cartinha do Espírito Santo. E aí ele sabe o que acontece? Através da carta do Espírito Santo, o pedido não volta para nós em forma de uma Ferrari, de algo que a gente não precisa. O pedido volta para nós na forma de entendimento, de sabedoria. Aquilo que estava detonado aqui dentro começa a fazer sentido. Você começa a ficar com o coração quebrantado. Você começa a entender que você tem essas guerras, que você tem essa contenda, porque você pediu essa ajuda pro Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu queria deixar aqui em nome do Senhor Jesus uma terceira chave para a honra e glória do Pai. Tenha a motivação certa para pedir a Deus. Saiba pedir. Amém? Vamos lá para o versículo 4, amém? Glórias a Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigos de Deus.
Irmãos, adúlteros, nessa versão, você pode entender como uma pessoa sendo infiel ao Pai, a Deus, ao Pai, Filho e Espírito Santo. Adúltero aqui diz isso, uma pessoa sendo infiel. E se você ama o mundo, consequentemente você não ama a Deus. Se você está com um pé no mundo, consequentemente você é um inimigo de Deus. E essa palavra vem nos alertar em relação a isso. Tem um versículo, uma palavra que diz: da mesma boca não pode sair água doce e água salgada. Ou você está totalmente com o Pai, ou você está fora. Carta fora do baralho. Essa palavra vem nos trazer isso. Algumas portas, meus irmãos, preste atenção nisso. Algumas portas, não é que elas precisam ser fechadas, elas necessitam ser fechadas para que portas de bênção sejam abertas. Você fazendo essa análise dentro de você, você vai conseguir fechar a sua porta da cobiça, você vai conseguir fechar a sua porta da inveja, você vai conseguir fechar a sua porta dos prazeres do mundo. E quando você conseguir fechar essas portas, Deus é tão maravilhoso que novas portas começam a se abrir. As portas das bênçãos que Deus vai colocar nas suas vidas. Então, meus irmãos, eu quero entregar para vocês, em nome do Senhor Jesus, uma quarta chave. É a seguinte: não esnobe a amizade de Deus com as coisas do mundo. Amém? Versículo 5 diz assim, Tiago fala assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que Ele faz habitar em nós, tem fortes ciúmes? Vou repetir: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que Ele faz habitar em nós, tem fortes ciúmes? Eu confesso que eu meditei muito nesse versículo. Fiquei pensando em ciúmes do Espírito Santo. Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes. Como assim ciúmes? Ciúmes é algo carnal, algo pecaminoso da nossa carne. Aí eu tive o seguinte entendimento: eu creio, através do entendimento que o Espírito Santo me deu, que o Espírito que habita em nós, ele se entristece todas as vezes que nós nos inclinamos para as coisas contrárias que Ele nos mostra. Ou seja, o Espírito está te mostrando, é para cá, você está indo para lá. Você está orando, você está fazendo certo, é para cá, você está indo para lá. E aí ele fica entristecido, porque você não está seguindo o caminho que você mesmo às vezes pediu para ele. Quinta chave que eu entrego para a igreja através do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus: incline o seu coração ao Espírito Santo para que Ele te conduza às coisas que agradam às vontades de Deus e não os seus prazeres e as vontades da carne. Amém? Versículo 6 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Qual que é a graça maior de Deus? Nos deu a vida, entregou seu Filho Jesus, não cobrou nada da gente, é uma graça imerecida, e nós temos a oportunidade de, através dessa graça, um dia ser salvo e estar no reino de Deus. Mas eu quero falar de orgulho aqui. Ele fala dos orgulhosos, né? Deus não se agrada dos orgulhosos. E por que Deus não se agrada dos orgulhosos? Porque eles se satisfazem com as vontades do mundo, com os desejos da carne. Essas pessoas, geralmente, elas se consideram, todas elas, autossuficientes. O que quer dizer isso? Tenho sucesso no meu trabalho porque eu fui atrás. Porque através de mim eu consegui clientes, contratos. Eu tenho um carro importado porque através do meu esforço eu consegui.
Tudo na vida é assim. Eu. A palavra diz, Deus não se agrada dos orgulhosos. Onde há orgulho, irmão, não há e não cabe espaço para a graça de Deus. Mas e para os humildes, como o pastor fala, né? Os humildes de coração. O pastor sempre brinca, tem um orgulho da minha humildade, né? Essa parte eu confesso que ali na medição eu demoro alguns minutos para parar de sorrir. Um orgulho da minha humildade, mas diz os humildes, meus queridos, diz assim, por outro lado, Deus dá graça aos humildes. Por quê que Deus dá graça aos humildes? Porque eles entendem que eles são totalmente dependentes de Deus. E ponto. Uma pessoa humilde, ela reconhece que sem Deus ela não é nada. Uma pessoa humilde, ela reconhece que qualquer coisa que ela for fazer na sua vida, ela vai colocar Deus na frente. Você vai tomar uma decisão, é Deus na frente. Você está com algum problema de saúde, é Deus na frente. Ah, um exame, é Deus na frente. É tudo Deus. É a humildade de reconhecer que Deus opera através da vida dessas pessoas com suas mãos poderosas. Os humildes são totalmente dependentes de Deus. E Deus se agrada disso. E eu entrego em nome do Senhor Jesus a sexta chave para a igreja, que diz assim: seja humilde e reconheça a sua total dependência de Deus. Amém? Irmãos, versículo 7 e último versículo, já para encerrarmos. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Como a gente pode se submeter a Deus e resistir ao diabo? Pegando todas essas chaves, pegando esse versículo, decorando ele até, entendendo, meditando, isso já é um caminho, metade do caminho andado, para se submeter a Deus e resistir ao diabo. Mas nós temos também que ter uma vida firme na oração, nós temos que ter propósitos, né? Nós temos que ter fé, né? Tem um pastor, André Fernandes, ele diz assim, o conceito dele de fé, que nós temos que ter uma fé que nos tira de um lugar de teoria, que diz a respeito de quem Deus é, e nos leva a um lugar de propriedade, que diz a respeito das coisas que Deus faz e já fez por nós. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa fé. Nós temos que fazer uma fé também com obras. A fé sem obras é morta, está na Bíblia, é só a gente ler. Ajudar o próximo, gratidão, liberar o perdão, enfim, tantas coisas que faz com que a gente se submeta a Deus, que sejamos submissos ao Senhor Jesus, ao Pai, Filho e Espírito Santo. Quero entregar aos irmãos aqui essa sétima e última chave, para a honra e glória de Jesus. Busque o conhecimento. Onde que a gente busca o conhecimento? Na palavra de Deus. Quem que escreveu a palavra de Deus? Está lá no curso bíblico lá. A gente aprendeu. Homens inspirados por Deus. Busque o conhecimento. É só parar para pensar. O pastor Júnior prega aqui, ele vai buscar conhecimento. Outros pastores já pregaram aqui. Pastor Gilmar, pastor Daniel, que eu me lembro, pastor Eli. Quem mais que veio pregar aqui, que eu me recordo? O Jean da Marisa e a Marisa do Jean, que não são pastores, mas estão encaminhados aí em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nosso querido bispo Reginaldo, né, o nosso infelizmente finado e querido apóstolo Silas, todos eles só conseguiram passar o evangelho adiante, só conseguiram se submeter a Deus porque foram buscar o conhecimento. E o conhecimento se busca através de uma vida íntima em oração a Deus. Portanto, o sucesso de ser submisso a Deus, o sucesso para que a sua oração chegue de forma assertiva
ao coração do Pai, eu creio que a princípio de tudo é o conhecimento, porque através desse conhecimento, que foi através do Espírito Santo revelado essas 7 chaves para que as nossas orações cheguem ao nosso Senhor Jesus com êxito. Amém? Já nos finalmente aqui da pregação, meus queridos, eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos nesse momento, abaixe a sua cabeça. Eu quero ler um versículo e eu quero que essas palavras elas entoem a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pelo poder do Espírito Santo, eu peço humildemente a todos vocês que aceitem esta palavra dessa noite, que esta palavra seja colocada no coração de cada um, que ela possa produzir frutos. E nesse momento, meu irmão, pode ser que você esteja sentindo que as suas orações, elas não estejam sendo atendidas. Pode ser que você sentado aí, identificou as suas contendas e deve estar pensando: Pai, vou precisar da sua ajuda do Espírito Santo. Ou pode ser que você esteja querendo um renovo com Deus, com Jesus, queira sair de uma situação de morno para quente, pegando fogo. Eu convido os irmãos, com ousadia na palavra do Senhor, se você está sentindo alguma coisa no seu coração que remete a esses sentimentos, e você quer a ajuda de Deus para que essas 7 chaves sejam colocadas no seu dia a dia, eu convido a vocês, com ousadia na palavra do Senhor, se levantarem e vir aqui na frente para a gente poder orar. Se você está sentindo isso no seu coração, não perca essa oportunidade. Levanta do seu lugar, saia da sua zona de conforto, mostre a Deus a sua atitude, o seu ato de fé de vir aqui na frente, no altar aqui do Senhor Jesus. Mostra para o Senhor Jesus que você quer mudança. Mostra para Ele nesse momento que você quer que essas 7 chaves sejam colocadas em práticas na sua vida e para suas orações chegarem ao nosso Senhor Deus de forma assertiva. Em nome do Senhor Jesus, aos que levantaram do seu lugar em forma de ato de fé, nesse momento, nós iniciamos a nossa oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida de todos os irmãos aqui, pela vida de todos os irmãos que estão em casa. Obrigado por esta palavra revelada através do Espírito Santo. Obrigado por essas chaves. Obrigado pelo entendimento que o Senhor, através do Espírito Santo, colocou na vida de cada um que está aqui, de pé, na frente do seu altar, dando entendimento, que o Senhor possa, através dessa palavra, organizar as contendas de cada irmão e irmã que estão aqui. Que através desta palavra, Pai, possamos deixar de lado os prazeres da carne, possamos deixar de lado, Senhor, a inveja, a cobiça, o desentendimento, que através desta palavra, Senhor, a gente possa caminhar de mãos dadas, em comunhão,
não só com o Senhor Jesus, mas com todos que estão aqui nesta casa, Senhor. Pai, nos dê discernimento e bom ânimo. Nos dê bom ânimo, Pai, porque muitas vezes somos sim preguiçosos para buscar a sua palavra. Tira isso de nós, tira esse sentimento, Pai. Coloca ousadia, coloca bom ânimo, Pai, nas nossas ações, para que a gente possa buscar esse conhecimento e que através desse conhecimento possamos colocar em prática, Pai, o manual da vida que está à nossa disposição de forma gratuita, vírgula, Senhor, porque foi pago um preço altíssimo, no qual o Senhor entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos estar aqui hoje na sua casa. Derrame as suas bênçãos, Pai, na vida desses irmãos e irmãs. Derrama, sopra Espírito Santo, que aonde eles colocarem as suas mãos possam prosperar, que eles possam ter, Pai, através das suas mãos poderosas, muita saúde, para que eles continuem fazendo, Pai, a sua obra, para que eles continuem na estrada certa. A estrada é estreita, a estrada é difícil, mas é a estrada que leva a sua graça. Pelo poder de Deus, pelo poder do Pai, Filho e Espírito Santo, nós declaramos bênçãos na vida de todos os irmãos que estão aqui, que como num ato de fé, levantaram no seu lugar e estão mostrando ao Senhor Jesus que estão aqui dispostos a cumprir com essas chaves liberadas através do Espírito Santo. Por isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus e acima de tudo, cremos em união, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem Senhor Jesus. E todos digam amém.